Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo vou falar um pouquinho sobre os conceitos avançados de E2C, ou do barramento E2C. Nas aulas passadas, nós vimos que o barramento E2C é formado por duas linhas. Uma linha chamada SDA, Serial Data, e uma linha SCL, Serial Clock. Os dispositivos estão conectados a esse barramento através de conexões em dreno aberto, ou seja, eles escrevem apenas 0 e nunca escrevem 1. É necessário, então, colocar um resistor de pull-up nesse barramento, tanto na linha de SDA quanto na linha de SCL. Isso garante que quando nenhum dispositivo está escrevendo na linha, essa linha volta para o valor lógico 1 naturalmente. Eu queria discutir com vocês a diferenciação entre o papel de mestre-escravo, da direcionalidade da linha quando o dispositivo assume o papel de transmissor e receptor. O mestre é aquele que controla a linha do clock. Então o mestre, no caso aqui o MSP430, ele escreve no clock enquanto todos os escravos fazem a leitura desse clock. O mestre é o que dita o ritmo de transmissão de dados, controlando o clock. Ele pode requisitar dos escravos dados, então nesse caso o mestre ele é um receptor, ou ele pode escrever dados no escravo, então o mestre vira transmissor. Então o papel de transmissor e receptor ele é independente do papel de mestre e escravo. Numa transmissão de dados, o mestre inicia com o start, envia o endereço do escravo e pede o comando de escrita. Logo depois, o escravo deve responder com acknowledge, indicando que entendeu que aquele endereço é dele, e aí o mestre começa a enviar os dados. Nesse momento, o mestre ele é um mestre transmissor e o escravo é um escravo receptor, pois ele está recebendo os dados do barramento. Numa condição semelhante, o mestre pode pedir o início com um comando de leitura, read. O escravo então responde com acknowledge, indicando que ele entendeu o endereço, e começa a transmitir os dados. Como é o escravo que transmite dados, o escravo vira transmissor. Então o escravo vai transmitir os dados de volta para o mestre. Nesse caso, o mestre vira um mestre receptor e o escravo vira um escravo transmissor. O mestre então responde com acknowledge enquanto ele quiser receber dados e na última informação, no último byte que ele quiser responder, ele propositalmente envia um não acknowledge para parar a recepção. O papel de transmissor e receptor pode mudar durante a comunicação. Nesse caso, o protocolo I2C permite o que é chamado de repeated start, ou start repetitivo. Para não largar o barramento, para não perder o domínio do barramento, o mestre pode enviar um start sem precisar mandar um stop antes. Então, ao iniciar uma comunicação com um start, um endereço e um comando de escrita, o mestre começa a escrever dados no escravo. O escravo vai respondendo com acknowledge, indicando que ele está entendendo a mensagem e que o mestre pode continuar. Num determinado momento da comunicação, depois do último dado que o mestre escreveu, e o escravo responde com acknowledge, o mestre decide mudar a direcionalidade da linha. Então, sem perder o domínio da linha, ele não manda um stop, ele manda um restart, que é a mesma coisa que um start, e manda novamente o endereço do escravo. Ele pode se comunicar com o mesmo escravo ou com escravos diferentes, então ele pode nesse momento mudar o endereço para ele fazer a leitura de outro escravo. Depois ele muda o comando para read, o escravo responde com acknowledge e a partir desse momento, então, o mestre começa a receber dados do escravo. O mestre deve responder com acknowledge enquanto ele quer receber dados. E por fim, no último dado que é recebido, o mestre responde com NAC para indicar para o escravo, olha escravo, eu já estou satisfeito, não precisa mais enviar. Quando o mestre quiser liberar o barramento, aí sim ele manda um stop. Essa situação ela é interessante caso eu queira economizar pelo menos uma batida de um bit aqui do stop para retransmitir ou mudar a direcionalidade do barramento. Ela também é interessante num barramento altamente competitivo, onde eu tenho vários mestres e eles estão disputando pelo domínio do barramento. Então, se uma comunicação é feita através de escritas sequenciais e em seguida leituras, é interessante que o mestre não perca o domínio do barramento. Para isso, ele vai enviar um start novamente para garantir que aquele barramento continue com ele. O restart é a mesma coisa que um start. O mestre vai simplesmente puxar a SDA para 0, enquanto o clock estiver em 1.
Um outro recurso interessante que o protocolo I2C permite e oferece, e muitos escravos fazem isso, é um recurso chamado clock stretching, ou alongamento do clock. Esse é um recurso muito interessante e que tem vários impactos na comunicação entre um escravo e mestre. Nós vimos que a comunicação do primeiro byte ela é especial, então eu vou enviar os 7 bits do endereço e em seguida um bit que indica leitura ou escrita, 1 para read e 0 para write. A nona batida do clock é o ciclo de acknowledge. Então, no ciclo de acknowledge, o escravo deve puxar a linha para 0, né? O mestre vai liberar a linha, e o escravo então puxa a linha para 0 para indicar que ele entendeu que esse endereço é dele. Em seguida, o mestre continua enviando dados para o escravo. Ele vai enviar agora pacotes de 8 bits, ou seja, bytes, e vai aguardar o escravo responder com acknowledge. Nesse momento, se o escravo estiver ocupado tratando os bits ou fazendo algum outro processamento e não consegue processar essa informação a tempo, ele pode segurar a linha de clock enquanto ele estiver ocupado. Então ele vai segurar, aí isso é chamado de clock stretching, vai escrever 0 na linha de clock até que ele esteja pronto para responder. Quando o escravo escreve 0 na linha de clock, o mestre ele até tenta soltar a linha, mas a linha fica presa em 0 porque o escravo está segurando. Então o mestre está lá tentando soltar a linha, mas ele não consegue. Então ele fica repetitivamente tentando avançar na comunicação, mas o escravo está falando, olha, espera um pouquinho que eu estou ocupado. Quando o escravo se libera, né, ele consegue processar a informação que ele recebeu, ele assim libera o clock para o mestre. Então o escravo segura SCL em 0 até estar pronto para continuar. Quando o escravo estiver pronto para continuar, ele solta o clock para o mestre continuar a comunicação. Então o mestre dá o último ciclo e o escravo responde com acknowledge. Em seguida, o mestre pode optar por mandar um stop ou então continuar a comunicação. Voltando à nossa metáfora do balão, é como se o mestre estivesse pronto para soltar o clock e aí nesse momento o escravo fala, opa, calma lá, eu estou ocupado agora. Então o mestre ele tenta soltar o balão e vê que o balão não vai para cima, né? Ele vê que a linha de SCL, a linha de clock, ela não bate, ela não vai para 1. Então ele tenta várias vezes, tenta mais uma vez e percebe que isso não está funcionando. Quando o escravo estiver pronto para continuar, ele então solta o balão vai para o teto, então é como se a linha de clock estivesse indo para 1. O mestre percebe isso e continua a comunicação. Um outro uso para clock stretching é quando eu tenho a comunicação entre um mestre rápido e um escravo lento. Esse uso do clock stretching é para diminuir o ritmo de comunicação, fazendo com que a duração dos bits seja maior. O escravo, então, ele vai segurar a linha do clock, ele faz isso justamente para que o tamanho do bit seja alongado e que ele possa trabalhar num ritmo mais lento. Então o escravo segura SCL para diminuir o ritmo de comunicação. Um outro recurso avançado do barramento I2C é a possibilidade de colocar vários mestres no mesmo barramento. Então imagina um barramento com 2 escravos, um mestre padrão, e aí eu vou conectar esse barramento a um segundo mestre. Esses 2 mestres vão disputar pelo domínio do clock, eles vão disputar pelo domínio do barramento. Lembro que o clock, lembro que o mestre é o único capaz de escrever no clock. Quando eu tenho 2 escritores na mesma linha compartilhada, eu posso gerar uma situação de conflito. É claro que esse conflito nunca vai gerar um curto-circuito, pois a própria conexão em dreno aberto impede que isso aconteça. Mas o conflito vai acontecer na hora de escrever dados no barramento. Então, quando eu tenho 2 mestres no barramento, eles automaticamente se negociam em relação ao ritmo do clock. O mestre que entrou depois, ele vai perceber que o clock está sendo mantido em 0 e vai tentar então se sincronizar com o clock do mestre que entrou primeiro. Quando os clocks estiverem sincronizados, a linha de clock dita ritmo de comunicação. E aí 2 mestres querem escrever na linha. Eles começam escrevendo simultaneamente os mesmos valores. Então imagina que o mestre escreveu aqui, os 2 mestres começaram a escrever o mesmo valor, os 2 escreveram 0. Então para os dois têm o domínio do barramento. Eles não sabem que existe um outro mestre controlando. Depois eles escreveram os 2 o valor 1.
Como é que eu faço então para diferenciar? Como é que um mestre vai saber que o outro está operando? Essa situação só acontece quando um mestre escreve um valor diferente do outro. Então, a linha de SDA, do ponto de vista do mestre 1, eu estou retratando aqui na parte de cima. E a linha de SDA, do ponto de vista do mestre 2, então esta linha aqui, né, eu estou retratando com a cor amarela aqui embaixo. Então, num segundo instante, imagina que o mestre 1 escreveu 1, ele tenta soltar a linha de SDA. Nesse momento, o mestre 2, ele continua escrevendo 0, ele quer escrever 0 aqui. Então, aqui ele escreveu, os dois escreveram 0, nesse momento os dois escreveram 1, e nesse momento os dois escreveram 0. Então, para os dois, até esse momento aqui, os dois têm o domínio do barramento. A partir desse momento, quando o mestre 1 tenta escrever 1, ele solta a linha, ele vai perceber que ele não consegue, porque o mestre 2 está escrevendo 0, e o 0 é predominante. Então, nesse momento, o mestre 1 vai soltar a linha de SDA e deixar o mestre 2 continuar a comunicação. Esse evento é chamado de perda de arbitragem. Então, no momento da transição, o mestre 1 tenta escrever 1, mas não consegue, porque o mestre 2 está segurando a linha em 0. O mestre 2 escreve 0 porque ele quer transmitir o 0. Então, o mestre 1 abandona SDA, ele perde a arbitração, né, ele perde o domínio do barramento e deixa o mestre 2 escrever. Nesse momento, o mestre 1 fica então escutando um stop. Quando é gerado um stop no barramento, ele percebe que o barramento fica livre para ele poder mandar ou entrar no barramento, para pegar o domínio do barramento. Ou simplesmente ele espera o mestre 2 terminar a comunicação, quando o mestre 2 ficar ocioso, o mestre 1 entra em ação. O que é o mais comum. Um outro assunto especial que eu queria comentar com vocês são os endereços especiais. Nem todos os endereços são permitidos para os escravos. Tem alguns endereços que são especiais e têm significados especiais. Então, no barramento, quando o mestre envia um start, ele logo em seguida manda um endereço de 7 bits e um comando de read and write. Em seguida, o escravo responde com acknowledge e o mestre volta continuando a escrever dados, né, se for uma operação de escrita. Eu representei aqui o endereço de 7 bits mais um comando de read and write. Eu tenho uma série de outros comandos aqui especiais. Eu acho que não é objetivo eu fazer a leitura de todos os endereços especiais e o que eles significam. Quem tiver curiosidade pode olhar o protocolo completo, ele é aberto, tá? Então eu vou comentar um pouquinho sobre esses dois da extremidade que a gente vê mais frequente nos escravos ou sendo implementado nos mestres I2C. Dessa forma, os endereços válidos são apenas aqueles que começam em 8 e vai até 123. O endereço 0 ele tem um significado especial que ele é chamado de General Call. Quando esse endereço é escutado no barramento, todo escravo deve responder. O mestre pode usar o General Call para saber se existe pelo menos um escravo presente. Como todo escravo responde com acknowledge, é impossível para o mestre diferenciar quem que respondeu. Então, o mestre só sabe que existe pelo menos um escravo presente na linha. Além disso, o General Call, quando seguido de um byte de dados logo em seguida, o segundo byte tem significado especial. Se o segundo byte enviado for 6, isso significa que o escravo deve realizar um reset, um soft reset, e deve receber um novo endereço configurado através dos bits de endereçamento. Então é muito comum um escravo, quando conectado a um barramento I2C, oferecer para o usuário pelo menos 3 bits de endereço, A0, A1 e A2. Esses correspondem aos 3 últimos bits do endereço de 7 bits. Então os 3 últimos bits são configuráveis por hardware, e eu posso conectar esses bits diretamente ao mestre, e quando eu mando um comando de General Call seguido de um reset mais new address, eu posso então mudar o endereço do escravo durante a execução, sem precisar desligar e ligar o escravo. Quando o segundo byte seguido de um General Call é o byte 4, o escravo então ele deve receber o novo endereço programável sem realizar um soft reset. Então isso aqui também é bastante usado. O último valor aqui é um valor que permite endereçamentos com mais de 7 bits.
Então, se você tiver alguma aplicação que eu precise usar mais, né, mais de 110 endereços, você pode usar 10 bits de endereçamento, que então você chega a 1000 endereços, né, mais de 1000 endereços. Nesse caso, os 2 bits aqui, esses 2 bits que ficam livres, são os bits mais significativos do endereço. E o segundo byte de dados, ele é a parte restante do endereço menos significativa. Então são os 8 bits restantes do endereço. Então assim forma 10 bits de endereço. Por isso que esse valor aqui ele deve ser evitado para endereços de escravos de 7 bits. E é isso. Obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!